Olá, seja muito bem-vindo ao nosso treinamento de líder de célula. Neste treinamento você vai aprender as 4 responsabilidades de um líder de célula, como liderar as reuniões da célula, como cuidar dos participantes da célula, também você vai aprender como fazer um planejamento para que a sua célula se torne saudável, e você vai entender qual é a atividade mais importante para que a sua célula venha funcionar muito bem dentro da igreja. E no final eu vou te apresentar algumas ferramentas para você que é líder de célula também. Mas antes de começar, eu gostaria de dar a minha recomendação aqui para você aproveitar o melhor conteúdo desse treinamento. Para isso, nós fizemos um outro treinamento que se chama Introdução à Igreja em Células, em que você vai aprender a definição completa sobre células, fundamentos bíblicos, os objetivos de uma célula, o que é uma célula, o que não é uma célula, como que funciona uma igreja em células no total, como nasce uma célula, os tipos de célula. Tudo isso vai te dar a base e os fundamentos que você precisa para aproveitar melhor esse treinamento. E se você quer assistir o conteúdo deste treinamento de Introdução à Igreja em Células, o link está na descrição desse vídeo. Então agora vamos começar com as responsabilidades que um líder tem sobre a sua célula. A primeira delas é liderar as reuniões que acontecem. Então cada célula possui as reuniões que acontecem semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, e essas reuniões o líder é responsável em liderar para que isso venha acontecer da melhor forma possível. Dentro das reuniões existem várias atividades que a gente vai ver daqui a pouco, como a parte do louvor, como o compartilhamento da mensagem, os momentos de comunhão, de testemunho, e o líder é responsável justamente em fazer com que essas atividades venham estar em harmonia e trabalhando com os objetivos da célula que a gente viu lá no nosso treinamento de introdução à igreja em células. Uma outra responsabilidade do líder é cuidar dos participantes. E existem 2 tipos de participantes que são fundamentais para que o líder possa cuidar deles e de formas diferentes, que a gente vai ver isso daqui a pouco também. Além disso, outra responsabilidade é sobre o planejamento do grupo, que envolve desde quando um grupo nasce até o momento da multiplicação. E existe um passo a passo para fazer isso, para que ele venha se tornar saudável naquilo que ele faz e equilibrar muito bem os objetivos de evangelismo, de comunhão, de consolidação, de serviço e de edificação dos participantes. E além disso, nós vamos falar também de uma responsabilidade dele sobre a prestação de contas com a igreja, o que significa isso e qual que é a grande importância que isso faz tanto na vida do líder como para o grupo no geral. Então essas são as 4 responsabilidades que um líder deve praticar na sua célula. Liderar bem as reuniões, cuidar dos participantes, fazer um planejamento do grupo para que ele se torne saudável e fazer a prestação de contas para a igreja. E agora você vai aprender justamente como que isso funciona na prática. Vamos lá. Então, a primeira é como liderar as reuniões da célula. E aqui eu vou dar um exemplo, um modelo de reunião para você utilizar tanto na sua célula, mas não significa que isso deve servir para todos os tipos de células. Por quê? Porque algumas atividades aqui, elas vão sendo trabalhadas para equilibrar alguns objetivos da célula. Então você já sabe que para você liderar uma célula saudável, você precisa equilibrar 5 objetivos, que é a edificação, evangelismo, a comunhão, a consolidação e o serviço. E as atividades da célula, seja que elas aconteçam dentro da reunião ou fora da reunião, deve ser para equilibrar esses objetivos. Então, existem atividades que vão trabalhar muito bem o evangelismo, outras atividades que vão trabalhar a comunhão, outras atividades que vão trabalhar a edificação, e você como líder de célula, você precisa identificar essas atividades e equilibrar isso dentro da célula, dentro das reuniões, dentro dos momentos que você se encontra com o seu grupo. Então, aqui eu vou mostrar algumas atividades, e até mesmo um modelo de reunião, que vai trabalhar muito bem esses objetivos da célula. Porém, você como um líder, você vai poder ter a flexibilidade de trabalhar muito bem as atividades e dependendo do contexto que você está, porque um líder que tem um grupo de 30 minutos com as reuniões que ele vai fazer ao longo de uma semana é muito diferente de um modelo de reunião que vai trabalhar em 1 hora, que é diferente de 1h30, de 2 horas. Então, isso pode variar as atividades que você vai fazer conforme a duração da sua reunião. Então é importante que nem todas as reuniões vão seguir o mesmo padrão de sequência de atividades. Essas atividades elas devem ser selecionadas para que você consiga equilibrar isso ao longo das reuniões dentro de um período, para que elas possam ser equilibradas os objetivos da célula. Então agora eu vou mostrar algumas atividades da célula e vou apresentar como que isso se contextualiza com os objetivos da célula. Então esse é um modelo de reunião que ele é o mais
comum, se você for utilizar isso ao longo da sua célula, você sempre vai trabalhando esses objetivos. Então, a primeira atividade desse modelo de reunião que eu vou te apresentar aqui é a recepção e apresentação. O que significa isso? Esse é o primeiro momento ali da célula onde você vai receber as pessoas que estão chegando, seja ali os frequentadores, os visitantes, as pessoas que de fato vão participar do teu grupo, e você vai alocar essas pessoas para que elas se sintam confortáveis para participar daquela reunião. E justamente ali você vai poder fazer um primeiro momento de apresentação do grupo. Então você vai introduzir o que a reunião vai começar, o que vocês vão fazer hoje. Você vai mostrar justamente o que significa a célula naquele primeiro momento, e isso é muito importante para as pessoas que estão visitando a sua célula, porque muitas vezes as pessoas vão visitar a sua casa, vão visitar o lugar da reunião e não sabem o que vai acontecer. Então, esse é o momento de você fazer uma recepção dessas pessoas e apresentar como que ela vai participar para que ela possa se sentir confortável e poder aproveitar o máximo da reunião possível. Então, essa apresentação ela vai falar assim, olha, agora a gente vai estudar um pouco a Bíblia, a gente vai orar, a gente vai fazer esse direcionamento aqui para que as pessoas se sintam mais tranquilas. As pessoas, é claro que participam com frequência na sua célula, já vão estar acostumados com essa recepção e com essa apresentação, mas é importante você fazer justamente e principalmente pelos visitantes. O segundo momento é o quebra-gelo e a dinâmica. Ele tem um fundamento muito importante dentro do contexto de células, porque as pessoas que chegam no seu grupo, geralmente elas têm muitas outras coisas para fazer na vida, seja questão de trabalho, seja de estudo, seja de família, sejam problemas que tem que resolver, e às vezes a cabeça da pessoa, quando ela chega na reunião do teu grupo, ela tá com outras preocupações, outras coisas que ela gostaria de estar resolvendo, mas ela se comprometeu em estar ali naquela reunião naquele momento. Só que mesmo assim, todas essas preocupações são distrações que podem impedir dela aproveitar muito bem a reunião e até mesmo impedir ali de Deus falar com ela ou usar a vida dela para abençoar outras pessoas também. Então, o momento de quebra-gelo dinâmica, ela é um momento estratégico para que as pessoas possam até mesmo deixar um pouco de lado algumas preocupações, alguns problemas e se concentrar em dar o melhor daquele momento ali para aquela reunião de célula, para que ela possa aproveitar o máximo possível. Então, quebra-gelos que envolve a interação, que envolve uma introdução da mensagem, ou até mesmo a comunhão, vão ajudar essas pessoas a participarem e fazer com que elas tenham mais envolvido naquele ambiente ali. Então, justamente, por isso que chama de quebra-gelo, né? Justamente para descontrair um pouco as pessoas e elas possam concentrar e estar focadas naquela reunião, na mensagem que vai ser compartilhada. E se você fizer isso e dedicar um tempo a isso, é um investimento que a sua célula tem. E o quebra-gelo ele pode ter vários sentidos. Dos objetivos da célula, ela pode trabalhar um quebra-gelo sobre evangelismo, quando você fala um pouquinho da mensagem de Jesus, também é um tipo de quebra-gelo. Você pode falar sobre a oração em duplas ou em trios, você pode pedir para as pessoas compartilharem a semana, essas atividades vão estar envolvidas mais com a parte de comunhão. Você pode ter uma dinâmica que é uma brincadeira, né, justamente para distrair totalmente assim, das situações e ter também uma razão bíblica daquilo que você está fazendo, daí ter uma moral bíblica sobre aquilo, também uma forma de ter comunhão e edificação da palavra também. Ou você pode trazer uma rápida reflexão da Bíblia e contar uma história pessoal também daquilo, que também pode ser uma dinâmica, né, desde que todo mundo possa participar. Então, sempre que você contextualizar aquele momento para que todas as pessoas possam participar de uma forma ativa, né, então você está fazendo esse quebra-gelo, essa dinâmica, para que as pessoas possam dedicar um tempo especial na célula. Agora, gostaria de falar também sobre uma terceira atividade, que é o louvor da célula, um momento de adoração, que é justamente um momento que você vai separar ali de 2, 3, 4 músicas para vocês tocarem, cantarem e louvarem a Deus. E aqui é muito importante algumas instruções para você fazer isso funcionar da melhor forma possível, é entender que o louvor não é apenas um momento de música, né, mas é um momento de adoração a Deus. E fazer justamente para que os momentos, as letras, as músicas, elas sejam uma oração dentro da sua célula, um momento em que as pessoas possam participar todos juntos. Então, para que você possa fazer isso da melhor forma possível, é importante você integrar todas as pessoas a participar desse momento de louvor e adoração a Deus. E como que você faz isso? São principalmente duas coisas que você deve fazer. A primeira delas é você instruir que esse é um momento de adoração a Deus, né? É importante você falar que você simplesmente não vai tocar uma música, cantar uma música e ter um momento de apresentação musical ali, mas é um momento em que todas as pessoas devem reconhecer que as músicas elas vão ser
uma forma de compartilhar uma mensagem, de adorar a Deus, de falar o quanto Deus é importante para a vida delas e sobre as coisas que Ele faz também. Por isso que as músicas elas devem ser selecionadas dentro desse contexto de agradecimento, de adoração a Deus também. Por isso que é importante você enfatizar para todas as pessoas se prepararem para esse momento. Então, se elas sabem a letra, para que elas possam cantar isso de coração, para aquelas pessoas que não sabem a letra da música, elas possam absorver aquela mensagem e possam aproveitar o momento de adoração a Deus também. Essa é a primeira coisa, preparar o ambiente e preparar as pessoas para esse ambiente de adoração e de louvor a Deus. A segunda coisa que você deve fazer é ajudar as pessoas a participarem do louvor também. Como que você faz isso? Através, principalmente, de você compartilhar a letra da música. Então tem momentos que é interessante para que todas as pessoas venham cantar junto, venham aproveitar aquele momento junto, e é importante você compartilhar a letra para que as pessoas possam cantar isso junto. Mas também vai ter momentos que são músicas mais de adoração, um momento que você vai dedicar para que as pessoas fechem o olho delas, que elas possam fazer a própria oração. Então, não necessariamente é necessário o compartilhamento da letra ali. Então, é importante você liderar para que isso venha acontecer da melhor forma possível. Você, como líder, a tua responsabilidade é para que esse momento de louvor e adoração a Deus venha acontecer com excelência. E a excelência acontece justamente quando as pessoas estão preparadas, elas estão concentradas em dedicar aquele momento em adoração a Deus. Bom, depois do louvor, aqui nesse modelo aqui, chega o momento de compartilhamento da palavra. O que significa isso? Essa é uma das principais atividades e objetivos da célula para a parte de edificação dos membros. Assim como a palavra diz edificação, quer dizer você construir algo na pessoa. E quando nós estamos falando da palavra de Deus, é construir o nosso relacionamento com Deus, o nosso aprimoramento nas práticas da fé. Então, justamente o compartilhamento da palavra, ele deve ser preparado para que todas as pessoas possam participar de uma forma ativa e que elas possam sair de lá com um objetivo muito claro a ser praticado. Então, a mensagem da palavra de Deus sempre vai trazer um desafio de transformação para nossas vidas, seja tanto em relação a orar, seja em relação a servir, seja em relação a buscar algo mais próximo de Deus e mais profundo de Deus. O compartilhamento da palavra deve ser contextualizado para o seu grupo para que as pessoas possam interagir sobre aqueles assuntos. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu gosto de dar um exemplo sobre uma mensagem sobre perdão, porque é muito fácil de entender o que significa isso. Então, imagine que uma mensagem, a palavra de Deus, venha falar sobre a necessidade de nós perdoarmos uns aos outros através justamente do amor que Deus coloca na nossa vida. Então, como que você traduz isso para a prática do teu grupo? Você pode trazer através de perguntas e reflexões práticas de como que as pessoas podem liberar perdão, seja para os seus familiares, seja no seu ambiente de trabalho, seja para os seus amigos da escola, da faculdade. Então, você vai traduzir a mensagem dentro do contexto daquela pessoa que ela vive, né? No trabalho, família, na parte de educação dela. Então, tudo que ela estiver fazendo, você vai trazer perguntas de como que ela pode colocar isso em prática naquele contexto. E também, o compartilhamento serve também para que as pessoas possam compartilhar quais são as experiências que ela tem sobre aquele assunto dentro do contexto que elas vivem. Então você vai deixar também as pessoas testemunhar o que Deus tem feito na vida delas através daquela mensagem e sobre aquela mensagem. Então você vai deixar assim, quem já viveu uma situação XYZ em que precisou liberar perdão e como que foi isso? Então você vai deixar as outras pessoas compartilhar uma história, um momento que elas viveram, uma experiência, e vai poder testemunhar sobre o que Deus fez na vida dela naquele momento, sobre aquela mensagem. E isso vai incentivar todos os participantes, inclusive você que é líder, a aprender mais sobre a palavra de Deus. Então, o crescimento, ele se torna, o processo de edificação, ele se torna para todo o grupo, né? Até inclusive o líder. O líder ele não tem que ser a principal pessoa perfeita que sabe de toda a Bíblia, de toda a mensagem, e ele tem que ser um exemplo para todos os detalhes que a Bíblia oferece. Mas ele tem que compartilhar ali daquilo que ele tem vivido da palavra de Deus e também compartilhar com a autoridade que o Espírito Santo dá para a vida dele, para ele liderar aquele grupo através da palavra de Deus. Então, o líder também, ele tem que dar essa oportunidade para as pessoas compartilharem experiências e testemunho da vida delas com Deus para que todo o grupo seja edificado. A responsabilidade do líder através do compartilhamento da palavra não é ele pregar uma mensagem, mas ele fazer com que todas as pessoas venham participar daquele momento para que elas possam extrair princípios e valores práticos da palavra para que elas possam viver isso ao longo da semana delas e na vida delas.
essa é a principal responsabilidade que o líder tem, liderar o compartilhamento da palavra para que ele não venha fugir do assunto, para que as perguntas venham estar contextualizadas dentro do grupo dele, né? Então tudo isso para que as pessoas venham ser edificadas pela palavra de Deus. E agora eu quero falar sobre a atividade de oração, que você pode implementar isso na tua reunião de célula também. Então, a oração, ela envolve você dar oportunidade para as pessoas que participam a compartilharem os seus pedidos de oração, né? Então, você vai pedir para cada uma pessoa falar quais são os pedidos que ela tem de oração sobre a família dela, sobre trabalho, sobre saúde, e você vai coletar essas informações sobre oração e você vai distribuir isso dentro do grupo para que vocês possam orar sobre isso, seja dentro da reunião ou fora da reunião. E é importante você, líder, receber muito bem esses pedidos de oração e guardar justamente para uma próxima etapa que a gente vai falar daqui a pouco, que é a parte de cuidado dos participantes, né? Então, os pedidos de oração, eles vão revelar coisas profundas do coração das pessoas que você tem que estar preparado para receber isso, para que você seja proativo para cuidar dessa pessoa e orar e interceder pela vida dessa pessoa. Então, a oração é um princípio, um fundamento bíblico que todos nós, cristãos, devemos ter como prática e justamente devemos ser intercessores na vida de outras pessoas, justamente para que Deus possa intervir na vida daquela pessoa, para que Ele possa fazer a vontade dele na vida daquela pessoa. Então, nós temos essa responsabilidade de orar e interceder pela vida das pessoas, principalmente ali que fazem parte debaixo da tua liderança. São pessoas que Deus colocou para você pastorear, para você liderar naquele grupo. Então, a oração, você separar esse momento de oração na sua célula é um momento de edificação muito agradável e muito gostoso de você ter essa oportunidade na vida de cada um dos participantes do seu grupo. E uma outra atividade que você pode implementar no seu grupo, que é um momento de testemunhos, em que você vai poder selecionar uma ou duas pessoas para compartilhar o seu testemunho de conversão, né? E justamente isso serve uma forma de edificar todos os participantes do grupo a serem incentivados a buscarem mais a Deus e ver o que Deus está fazendo ali na vida das pessoas que estão do seu lado. Então isso é muito bom, tanto para as pessoas que já frequentam o seu grupo, assim como os visitantes também, saber que existe um Deus real que vive na vida de pessoas e está fazendo hoje, transformando a vida de pessoas e de famílias também. Então quando você abre essa possibilidade das pessoas testemunharem sobre o amor de Deus, a transformação de Deus na vida delas, isso é um momento de edificação muito precioso que você vai poder viver na sua célula também. Além disso, quando você estiver encerrando a sua reunião de célula, você tem a oportunidade de você dar alguns avisos, tanto avisos de eventos que vão acontecer da célula, como eventos que vão acontecer da igreja. Então esse é um momento em que você deve compartilhar as situações que estão acontecendo dentro daquela semana e no próximo mês para que as pessoas possam se preparar para participar dos eventos da igreja, seja de retiros, sejam de conferências, seja de algum momento que você vai sair com a célula. Então dê avisos e não esqueça disso, de manter essa comunicação muito aberta com todos os participantes do seu grupo. E por último, você vai determinar um período ali para você ter um momento de comunhão com a sua célula, né? E o principal momento, assim, que geralmente é feito através das células, é um momento de lanche, né? Seja que você preparar ali justamente um salgado, um doce, alguma bebida, refrigerante, suco, para as pessoas estarem ali em comunhão, conversando, e ali é um tempo livre justamente para as pessoas estarem juntos e aproveitar aquele momento que sempre é muito gostoso. Então, essas atividades que eu listei aqui, né? A recepção, quebra-gelo, louvor, e essa ordem que não necessariamente precisa ser assim, tá? Você sinta-se à vontade para você trocar a ordem das atividades ou colocar outra atividade aqui que você gosta também, ou de você tirar uma dessas aqui, mas para que você consiga de fato, no final das contas, equilibrar essas atividades com os objetivos da célula. Você como líder, a tua principal responsabilidade é olhar para essas atividades e pensar assim: hoje o que eu preciso investir na minha célula? Né? Eu preciso investir mais em evangelismo? Né? Então esse evangelismo, que tipo de atividades que podem impactar a vida de pessoas? Então eu acredito que seja justamente o compartilhamento da palavra, a parte de testemunhos, né? A parte de avisos, porque provavelmente deve ter eventos evangelísticos na sua igreja acontecendo também e que te dá a oportunidade de chamar as pessoas a participarem também. Daí você vai pensar também, como que eu posso melhorar a comunhão da minha célula? Então você vai poder preparar uma dinâmica específica para a comunhão, você pode aumentar um pouquinho o tempo do lanche ou da comunhão naquele momento, você pode fazer um evento fora da célula para que tenha mais momentos de comunhão.
sobre edificação, né? Eu tenho sentido que as pessoas têm precisado praticar melhor a devocional diária delas. Então você vai dedicar um tempo do compartilhamento da palavra mais preparado para esse sentido, né? Justamente para tirar as dúvidas delas, ouvir as experiências das pessoas que estão praticando isso de uma forma correta, né? Então tudo isso você vai pensar do que o seu grupo precisa, onde você deve investir mais na edificação, na comunhão, no serviço, né? Então, por exemplo, o serviço é quando você vai incentivar as pessoas a servirem a célula e servirem a igreja, né? E você pode fazer isso dentro da reunião da célula também. Por quê? Porque a palavra de Deus convida as pessoas a servirem a igreja. Então, o compartilhamento da palavra ele vai ser mais dedicado a isso. Justamente também quando você vai fazer um quebra-gelo, uma dinâmica, você vai poder pedir para que outras pessoas possam te ajudar na organização do quebra-gelo, na organização da dinâmica, né? E dar essa oportunidade para que outras pessoas possam servir na célula também, né? Ajudar uma pessoa, você pode levantar uma pessoa para servir na recepção, na apresentação do grupo. Você pode pedir para que uma pessoa possa organizar um momento de comunhão e de lanche também, ou organizar um evento fora da célula também, né? Então, justamente a sua responsabilidade como líder para liderar muito bem as reuniões de célula é você olhar para esse equilíbrio, né, dos objetivos da célula e trabalhar muito bem as atividades para que eles consigam cumprir com os objetivos. E também para finalizar essa parte que é importante que você sempre esteja alinhado com a visão da sua igreja, porque provavelmente a sua igreja vai te dar um modelo, vai te dar algumas instruções de como que isso, a reunião da sua célula deve acontecer. Então pode ter algumas atividades específicas que a sua igreja pede para você fazer e é importante que você venha realizar todas elas de acordo com a sua igreja. Então agora nós vamos falar sobre como que você pode cuidar melhor dos participantes da sua célula. E para você fazer isso, você precisa entender que existem dois tipos de participantes no seu grupo. Primeiro é o grupo que é o grupo dos visitantes e o segundo grupo dos frequentadores. Então os visitantes são aquelas pessoas que estão participando pela primeira, segunda vez do seu grupo e estão começando a conhecer como que é aquele ambiente. E os frequentadores são aquelas pessoas que já participaram mais de 2 ou 3 vezes do seu grupo e já estão participando de uma forma frequente. Por que é importante você separar esses dois grupos? Porque a relação entre eles são diferentes, né? Os visitantes é o momento em que tanto aquela pessoa precisa conhecer você e conhecer o teu grupo, como você também precisa conhecer essa pessoa, porque essa relação, quando vocês vão se conhecendo, é diferente de uma pessoa que você já conhece. E por que você precisa ter esse momento para você construir essa relação? Porque todo visitante, toda pessoa que participa do seu grupo, ele tem alguns objetivos pessoais para participar do seu grupo. E você precisa entender se esses objetivos estão alinhados com o seu grupo, para que ele possa aproveitar isso da melhor forma possível. E agora eu vou dar alguns exemplos de possibilidades que os visitantes estão indo no seu grupo. Ele pode estar indo para aprender mais sobre a palavra de Deus, ele pode estar indo para conhecer novas pessoas e fazer amigos, para começar a participar de uma igreja, ele pode estar indo para procurar, por exemplo, um namorado, uma namorada, ele pode às vezes estar alinhado com uma intenção que não tem nada a ver com o grupo também. Mas é importante você entender quais são as intenções de ele participar daquele grupo, para que nessa primeira e na segunda reunião você possa alinhar ele dentro daquele contexto. Algumas outras informações você precisa saber para poder ajudar esse visitante da melhor forma possível. Se essa pessoa ela já participa da igreja ou não participa da igreja, se essa pessoa já é membro da igreja ou não é membro, se ela já é batizada, se não é batizada, se é a primeira vez que ela vai na célula na vida. Então todas as pessoas elas têm conhecimentos diferentes e a forma que você lida com elas tem que ser diferente. Por exemplo, uma pessoa que não é batizada, né, mas ela já participa da igreja, às vezes ela está esperando a oportunidade de ser discipulada e entende que a célula pode ser um momento em que ela encontrar um discipulador para ela, ou justamente caminhar com uma pessoa que vai ajudar ela nessa caminhada da fé. Da mesma forma que uma pessoa que nunca participou de célula, nunca participou de igreja, nunca participou de nada, às vezes ela pode ter algum preconceito com a igreja e aquela primeira reunião que ela está indo na tua célula pode ser uma oportunidade de você apresentar Jesus de uma forma diferente para ela que ela não conhecia. Então, entender qual que é o contexto que aquele visitante vem para a sua célula
vai te ajudar a você cuidar dessa pessoa de uma forma mais personalizada, para que ela possa crescer no seu grupo e crescer no relacionamento dela com Deus. Isso é importante. Por quê? Porque se você toma uma decisão errada com essa pessoa, ou precipitada, às vezes isso pode desajustar com aquilo que ela estava esperando e pode ser que ela não venha participar mais do seu grupo, né? E às vezes isso é bom, né? Deixa eu explicar por quê também. Às vezes uma pessoa ela vem com uma intenção de procurar um namorado, uma namorada no teu grupo. E às vezes ela só quer, ou às vezes só fazer amigos, quer só se divertir, ou quer encontrar pessoas para ela fazer outras coisas que dentro da igreja não faz sentido. Então é importante você pegar essa pessoa e às vezes contextualizar ela qual que são alguns objetivos do grupo, dentro de comunhão, de edificação, de evangelismo, dentro desse contexto mesmo, para que falasse se aquele grupo é para ela ou não é para ela. E é claro que se a pessoa ela precisa de Jesus, você vai caminhar com ela até que ela venha amadurecer o ponto suficiente para que ela possa participar do seu grupo. Então eu digo assim que a célula ela é um ambiente para que você possa amadurecer o teu relacionamento com Deus, para que você possa desenvolver relacionamentos saudáveis dentro da igreja e você possa crescer e praticar a palavra de Deus dentro do teu grupo e fora do teu grupo também. E se uma pessoa vem muito desalinhada a isso, é importante que ela passa por um processo de amadurecimento antes que de fato ela comece a entrar dentro do grupo, e às vezes algumas pessoas mal intencionadas podem contaminar o seu grupo. Então isso é uma forma que você, líder, é responsável em poder filtrar as pessoas que devem participar do seu grupo e aquelas que não devem também. É claro que isso pode parecer muito duro para algumas pessoas que não estão acostumadas com essa visão, mas é uma forma de você proteger o seu grupo, porque aquelas pessoas que estão com você hoje, elas estão comprometidas em buscar mais de Deus. E se vem uma pessoa que vem contaminar essas pessoas, você tem que proteger isso, né? E ajudar essa pessoa que também às vezes tem uma má intenção a alinhar ela para que ela possa amadurecer o relacionamento dela com Deus também. Eu espero que isso faça sentido para você. Porém, esse é o grupo de visitantes, e existe um grupo de pessoas que são frequentadores. Qual que é a grande diferença entre eles, além da quantidade de frequência que eles fazem? É justamente o relacionamento que eles têm com você, que é líder, o relacionamento com o grupo, com os outros participantes. Então, os frequentadores, eles já têm um nível de comprometimento maior do que o visitante. Por quê? Porque eles já fazem isso há mais tempo. Às vezes eles já estão ambientalizados ali naquele contexto da tua célula, e você tem que saber lidar com os frequentadores de uma forma diferente também. Por quê? Porque você não vai precisar se preocupar se ele vai contaminar o seu grupo, se não vai contaminar o teu grupo, se ele está ajudando os outros ou não está ajudando os outros nesse momento. O relacionamento que você tem com o frequentador é reconhecer se essa pessoa está, como que ela está no relacionamento dela com Deus, né? Como que ela está praticando de fato, se ela está aproveitando o melhor daquela reunião, né? No momento de adoração, de louvor, no momento de edificação da palavra, se ela está conseguindo prestar atenção, se ela está conseguindo conseguir extrair os princípios e valores da palavra de Deus e conseguindo aplicar isso na vida dela. Essa é a tua responsabilidade, né? Como líder, é ajudar essa pessoa para ela praticar e aproveitar os momentos da célula da melhor forma possível. Outra coisa, nesse momento de cuidar dos participantes, onde você vai ter um momento de oração e as pessoas vão compartilhar alguns pedidos de oração para você, é importante você anotar isso, você guardar isso e que você possa refletir se é um momento em que, além de você interceder em oração pela vida daquela pessoa, de você reconhecer se é necessário você convidar essa pessoa para conversar em um outro momento fora da célula, para você poder ajudar ela com uma situação específica, ou até mesmo de você encaminhar ela para um supervisor ou para a igreja poder lidar ou com uma situação que essa pessoa precisa para poder ajudar ela de alguma forma. Então, os frequentadores, eles têm essa característica de mais compromisso com a célula, e é importante que você também alinhe isso com ela e atenda às expectativas que elas têm também. Então, todas as pessoas têm expectativas com a célula, tanto o visitante como o frequentador. Algumas pessoas têm a expectativa de fazer mais amigos, outras de aprender mais sobre a palavra de Deus, outras porque elas precisam de uma oração, elas precisam de um abraço. Então, você precisa entender qual é a expectativa delas para que a célula possa atender isso e amadurecer o relacionamento dela com Deus. Então, isso é o mais importante. E esse cuidado dos participantes, a tua responsabilidade é você justamente ouvir, prestar atenção o que está acontecendo, quem são essas pessoas e como que você pode ajudar. Justamente o teu papel ali é servir, né? Para que tanto você consiga fazer cuidar dessas pessoas, ou você consiga levantar um líder auxiliar para ajudar no cuidado dessas pessoas,
ou você pega uma situação um pouco mais complexa, você consiga encaminhar isso para o teu supervisor ou para a tua igreja ser responsável por essa situação também. Então, essa é a principal forma de você cuidar dos participantes. Organiza isso em visitantes e frequentadores e entenda, né, quais são as expectativas do coração dessas pessoas para você poder ajudar elas. Quais são as dificuldades que elas têm na caminhada da fé delas, para que você possa ajudar a tirar algumas pedrinhas, para que você ajude elas a pular os buracos que elas precisam. Então, justamente para que elas possam amadurecer na palavra de Deus. Amém? Vamos continuar? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento. E para mim essa é uma das ferramentas mais interessantes sobre planejamento de uma célula para que ela venha se manter saudável, que a gente chama do ciclo de vida da célula. Então eu gosto muito dessa representação de reconhecer o ciclo de vida de uma célula assim como se fosse o ciclo de vida de uma árvore, por exemplo, que tem a sementinha que você planta, ela cresce, ela se torna uma árvore jovem, depois uma árvore adulta, ela gera frutos e depois ela gera outras árvores. Então essa representação é muito exemplar para esse caso quando a gente vai falar sobre célula também, né? Que a célula ela é plantada, a célula ela cresce e ela vai gerando frutos também. E a Bíblia também utiliza essa mesma analogia de pessoas que geram frutos no reino de Deus. Então eu gosto muito dessa representação do ciclo de vida da célula. E a gente vai estudar o que significa cada uma dessas etapas de um planejamento da célula. Então, resumindo, acontece em 4 etapas. Primeiro, a fase de nascimento da célula. Depois, a fase de crescimento, depois de maturidade e de multiplicação. E aqui um exercício para você, assim quando eu estiver explicando cada uma dessas fases aqui, é você já poder reconhecer em que momento que você está vivendo isso dentro da tua célula. É uma atividade que vai te ajudar a você entender o que você tem que viver agora e você já se preparar para a próxima fase. Porque para que uma célula seja saudável, ela tem que crescer e gerar frutos e multiplicar, né? Dentro do reino de Deus, isso significa que mais pessoas vão ser alcançadas para Jesus, mais pessoas vão ser preparadas e vão estar sendo edificadas pela palavra de Deus, mais pessoas terão um hábito de separar um tempo na semana delas para poder orar, buscar Deus, ter um momento de comunhão com a igreja, viver em momentos de adoração. Então tudo isso vai impactar na vida de pessoas. Então o ciclo de vida ela se torna saudável quando ela gera frutos e multiplica. E quando ela cresce, e reconhecer cada um desses momentos é importantíssimo para que você possa liderar a sua célula e planejar a sua célula de uma forma saudável, tá bom? Então vamos estudar cada uma dessas fases agora, o que significa essa fase e como que você pode se preparar para a próxima fase. Vamos começar pelo nascimento. Então justamente o nascimento da célula pode acontecer de 2 formas. A primeira delas é quando você, líder, está capacitado e você toma a decisão de liderar um grupo e abre esse grupo do zero, né? A gente chama isso de quando o grupo foi constituído, né? Ele foi criado do zero, literalmente. Você abre a sua casa, chama os vizinhos, chama os amigos, chama as pessoas que fazem parte da sua igreja e você começa uma reunião de célula de uma forma frequente e constante na sua casa. Então você constitui um grupo. A segunda fase é quando esse ciclo de vida da célula ele se completa e ele vai lá para a parte de multiplicação e nasce um novo grupo. E você assumiu a posição de um novo líder, né, desse grupo que surgiu de uma célula-mãe. Então, existem essas 2 formas de nascer o grupo. Então, nessa fase de nascimento, é justamente quando você tem que dedicar os seus esforços para que esse primeiro grupo ele seja consolidado. O que significa isso? Significa que você tem uma liderança formatada, né, uma liderança bem preparada, seja você como líder, ou já você preparar e selecionar alguns líderes auxiliares que vão estar te ajudando naquele momento, e você vai começar a crescer, o primeiro processo de crescimento da tua célula, que é você convidar pessoas, é você ter os primeiros visitantes, é você ter os primeiros frequentadores da sua célula. Então eu reconheço que essa fase de nascimento é quando você tem ali entre 3 a 5 participantes, você está começando a constituir essa fase de nascimento. Então a partir do momento em que você começa a ter participantes no seu grupo, e esses participantes se tornam frequentadores do seu grupo, né, de uma forma constante, você começa a ir para uma próxima fase, que é a fase de crescimento. Então, quando que acontece esse momento de nascimento para o crescimento? Eu acredito que quando você tiver mais ou menos uns 5, 6 frequentadores, você já está preparado para a próxima etapa. E qual que é a próxima etapa? A próxima etapa de crescimento é justamente quando você já tem uma frequência de pessoas dentro do seu grupo, e vamos pensar uma frequência assim de 2 a 3 meses, né? Pessoas que já estão participando
8, 10 reuniões, 10 semanas com você, todas as semanas ali participando. Então são pessoas que já estão bem frequentes. E nesse crescimento é quando você começa, além de ter os frequentadores, você continua investindo em ter mais visitantes. Só que esse crescimento não é só numérico, só número de pessoas, ou só número de visitantes ou frequentadores. Isso é importante para você entender qual que é a maturidade do teu grupo, né? Porque a gente vai falar isso daqui a pouco agora também. Mas o crescimento ele vai também estar falando sobre o crescimento em relacionamento entre as pessoas da célula. O crescimento entre o relacionamento dessas pessoas com Deus, né? O quão maduro eles estão em relação a isso. Então, nessa fase de crescimento, além de você continuar investindo em mais visitantes, investir nas pessoas que estão participando, a continuar participando, a você manter equilibrado aqueles objetivos da célula. Então lembra que você vai trabalhar o evangelismo, a comunhão, a edificação em todas as fases do ciclo de vida da célula, independente de quantas pessoas tem, independente de quanto tempo existe a célula, né? Você sempre vai estar trabalhando esses objetivos. Mas na fase de crescimento especificamente, você vai estar trabalhando justamente a parte de edificação, para que as pessoas venham crescer na palavra de Deus e venha crescer justamente em unidade, em comunhão, através daquele grupo que você está liderando. Então, a partir do momento que você tem ali entre 8, 10 participantes, 12 participantes, você vai partir para uma próxima fase, que é a fase de maturidade do grupo. E a maturidade do grupo é quando ela começa a se preparar para gerar frutos, né? E que tipos de frutos são esses? Frutos de pessoas que estão preparadas a começar a liderar um grupo, também gerar frutos em vários contextos dentro da igreja também e dentro do teu grupo também. Então o que significa isso? Então a partir do momento que você tem uma frequência de 10 pessoas, 12 pessoas no seu grupo, então você vai começar a selecionar algumas pessoas do seu grupo para elas começarem a servir tanto na célula como na igreja, né? Seja na parte de organização do lanche, na organização da recepção, da dinâmica, do louvor. Então são pessoas ali que você já confia, tem um relacionamento com elas mais aprofundado e você pode começar a confiar outros trabalhos e serviços para que ela possa fazer dentro da célula também. Então a sua célula começa a se tornar madura a partir do momento que você tem uma liderança já sendo formada e sendo preparada para cuidar melhor do grupo. Não necessariamente essas pessoas que são líderes auxiliares serão os próximos líderes de célula quando multiplicar. Não necessariamente, tá? Mas elas vão ser maduras na fé, né? Significa que elas entenderam os princípios e valores cristãos que a palavra de Deus ensina e elas estão praticando isso, né? Além disso, a maturidade também significa quando aquelas pessoas que estão num momento de conversão, né, em que elas são discipuladas, elas vão também se batizando, vão se tornando membros, né? Então elas estão amadurecendo na fé. Elas vão aprendendo aquilo que a palavra de Deus diz todas as semanas e vão praticando isso. Então essa é a fase de maturidade da célula, quando as pessoas vão amadurecendo espiritualmente no seu grupo e novos líderes estão sendo formados. E depois, quando você estiver preparado, quando você já tiver pelo menos 2 pessoas selecionadas ali que já estão se preparando como líder auxiliar, ou até mesmo já demonstraram interesse de liderar uma célula no futuro, né? E quando o grupo ali já tem pelo menos umas 10, 12 pessoas que estão frequentemente participando da célula, então a tua célula já está mais preparada para uma fase de multiplicação. E essa fase de multiplicação, ela tem que ser muito bem planejada e ela deve acontecer no mínimo num período de 30 dias, né? Então nunca pense em planejar a multiplicação da sua célula em menos tempo que isso, porque isso pode ser prejudicial para o seu grupo, né? As pessoas não estão preparadas suficientemente para isso. Então, quando você entra numa fase de multiplicação da célula, você tem que falar isso para todo o grupo, né? Falar assim, olha gente, nossa célula está crescendo, tem pessoas bem maduras aqui, e a gente quer expandir o reino de Deus através dessa estratégia de células, né? Então, tem pessoas já sendo formadas, líderes na escola, outras pessoas, né, na escola de líderes, então tem pessoas bem maduras também na fé, né? Então, pessoas às vezes que já são cristãos há 2, 3, 5 anos, já são muito bem maduros na fé e estão preparados também para essa multiplicação, e você vai compartilhar isso que nós estamos planejando multiplicar, seja daqui 30 dias, daqui 2 meses, né? Então você vai começar esse processo de ajudar as pessoas a entenderem esse processo de multiplicação e estarem preparadas para que isso seja um prazer na vida de todo mundo, né? E não uma dor, né? Algumas pessoas entendem muito que a multiplicação eu vou me separar do meu amigo, o meu líder vai me abandonar, eu vou ter que agora ir para outra casa que eu não conheço. Então você tem que tirar esses medos dessas pessoas e a fase de multiplicação é justamente isso.
isso. Você amadurecer que o processo de multiplicação da célula é algo saudável, é algo de Deus, é algo bíblico, né, que deve acontecer para que a mensagem de Deus seja alcançada para outras pessoas, para que as pessoas possam ser pastoreadas pela igreja através de uma célula. E tirar todos esses medos que acontecem durante esse processo de multiplicação, para que as pessoas sejam apoiadoras nesse processo também, para que isso venha acontecer da melhor forma possível, né? Então essa é quando chega nesse processo de multiplicação e você faz o evento de multiplicação na sua célula, em que você se reúne, faz uma festa, né, de multiplicação, levanta os novos líderes, e a partir daquele momento multiplica a célula, você volta para o momento 1, que é a fase de nascimento da sua célula, que nasceu um novo grupo, né? Mesmo que você permaneça no mesmo grupo, nasceu um novo grupo e você está começando ali com novos participantes, você tem que trabalhar de novo com a parte de visitantes e tudo, e esse é o ciclo de vida da célula: o nascimento, o crescimento, a maturidade e depois a multiplicação. Então, nesse momento que a gente pode aprender um pouquinho mais sobre como planejar cada uma dessas fases e reconhecer e se preparar para a próxima fase, porque dessa forma, né, justamente o grupo começa a se tornar mais saudável e preparado para servir outras pessoas, para as pessoas que estão chegando, para atender, para pastorear, para cuidar de pessoas. E por isso que célula é muito gostoso, né, de poder viver, porque você está vivendo ali a palavra de Deus todos os dias, com as reuniões da célula, com o seu grupo também. Então, as amizades, todas as pessoas que você investiu para o reino de Deus e não para que você possa ser dono delas, longe disso, né? Você quer que as pessoas, elas vivam a palavra de Deus independente de você, né? Então, isso é os frutos que a gente pode gerar no reino de Deus. Então, cada pessoa que você separa, investe, que você cuida, é tudo pro reino de Deus, né? Deus, ele te amou e você tem que demonstrar esse amor também na vida das outras pessoas e transparecer isso, né? Então, isso é gostoso e isso é uma das coisas que me chama tanta atenção na parte de células, né? Essa visão missionária de expandir o reino de Deus na terra, na casa das pessoas e dando essa possibilidade de expandir essa mensagem de Cristo, né? Então, esse é um ciclo de vida da célula e você, como líder, é responsável em fazer esse ciclo funcionar de uma forma saudável. Agora a gente vai estudar a atividade mais importante para uma célula funcionar na igreja. Eu acredito que essa aqui, muitos líderes acabam passando despercebido por essa atividade, mas para mim é uma das mais importantes para garantir que a sua célula seja saudável, para garantir que tudo que você está fazendo esteja debaixo de uma supervisão, de uma liderança que Deus colocou sobre a sua vida. Então, como que isso funciona? Eu acredito que uma célula, ela literalmente não funciona se ela não tiver uma igreja. Porque se ela não tiver uma igreja, significa que aquele grupo ali está se formando uma igreja nova. E não é esse o objetivo da célula. Então ela não é uma célula, é uma outra coisa que não é célula. Então é importante que você entender que a célula ela só funciona quando ela está dentro de um contexto de uma igreja local mesmo, tá? Então o que é importante você... qual que é a atividade mais importante que eu entendo que seja uma célula para ela funcionar dentro da igreja? Primeiro ela reconhecer isso, que ela está debaixo de uma hierarquia, ela está debaixo de um pastor, ela está debaixo de um supervisor, dentro de alguém que cuida daquele grupo. Então, dessa forma, é importante que o líder ele venha prestar contas daquilo que está acontecendo. E por que eu acho que a atividade mais importante da célula é a prestação de contas? Justamente porque dentro da prestação de contas acontece uma coisa que é fundamental, que é a parte de feedback. O que acontece? Você, como líder, você deve prestar conta sobre as atividades que você deve fazer. Então você lidera as reuniões, você cuida dos participantes e você planeja o seu grupo dentro do ciclo de vida de célula que a gente viu. Então você vai prestar conta sobre isso que está acontecendo. Como que tem sido as suas reuniões? Os participantes, os frequentadores, como que você está liderando lá? Quais são as dificuldades que você tem? O que você tem que melhorar ainda, né? E você vai prestar contas isso para o teu supervisor, para o teu pastor, a pessoa que está responsável pelo seu grupo. E você vai falar o que está acontecendo. Você também vai falar como que estão os participantes do seu grupo. Eles estão precisando de ajuda? Essas pessoas que tá tendo visitantes, como que estão os frequentadores? Tem alguma coisa específica, alguma situação que você precisa de ajuda lá para liderar numa situação dentro da tua célula?
E uma outra coisa que é o planejamento do teu grupo. Como que você está planejando, em que fase que você está hoje? Você está numa fase de nascimento, de maturidade, numa fase de multiplicação? Onde você está agora? Né? E como que você está se preparando para a próxima fase? Quando você presta contas para a sua igreja, você está mostrando justamente que, primeira coisa, você está reconhecendo que você faz parte da igreja. Então essa é a tua responsabilidade, simplesmente por isso. Porém, você dá a oportunidade para a sua igreja, para o teu supervisor, compartilhar as experiências que ele tem para te ajudar dentro desse processo de feedback para que você possa melhorar o que você já está fazendo no teu grupo. Então, às vezes, acontece uma situação dentro lá da reunião de uma atividade que você não está lidando muito bem com aquilo, porém, o teu supervisor ele vai poder compartilhar experiências para que você possa melhorar uma situação no teu grupo, ou seja, um participante que precisa de ajuda numa situação X, Y, Z, que o teu supervisor vai estar preparado para receber essa situação, seja para ele resolver, ou seja para ele passar para um superior dele também. E o planejamento do grupo, seja em relação a você está tendo dificuldade de conseguir visitante, você está tendo dificuldade em amadurecer a fé das pessoas, ou formar líderes, ou para você multiplicar o teu grupo, o teu supervisor ele já tem experiência o suficiente para te ajudar nesse planejamento também. Então, quando você presta contas, essa é uma atividade que você deve fazer independente do que aconteça, tá? Então, se ninguém cobra isso de você, vai lá e se torna um líder responsável e reconhecendo que existe uma igreja em cima de você, e você vai lá e presta contas, faz um relatório no papel, em ferramenta, em aplicativo que eu já vou te mostrar, e manda isso para o teu pastor justamente para ele entender o que está acontecendo lá no teu grupo, tá? Por quê? Porque o pastor da tua igreja, o supervisor, ele confiou em você fazer com que esse pastoreio venha acontecer dentro da igreja, né? E você é uma pessoa que está liderando dentro de uma igreja e você está representando a igreja lá na tua casa, seja lá na casa do anfitrião, e você faz parte dessa igreja. E é tua responsabilidade prestar contas daquilo que acontece. Então, independente de qualquer outra coisa que venha, de situação que venha acontecer na tua célula, é uma responsabilidade do líder prestar contas. Então, você tem a possibilidade de receber esse feedback e instruções de uma pessoa mais experiente para a tua vida, né? Então, quando você tem um supervisor, um pastor, que está disposto também a te ajudar nesse sentido, e quando você presta contas daquilo que você está fazendo, você tem essa possibilidade de receber esse feedback, essas instruções para melhorar o seu grupo. Por isso que eu acho que é a coisa mais importante. Por quê? Vamos dizer que você lidere mal as reuniões, que você não cuida dos participantes e você não está planejando o teu grupo. Se você presta contas disso que está acontecendo, o teu supervisor ele não vai chamar a tua atenção, ele não vai brigar com você. O que ele vai querer fazer é servir a Deus da melhor forma possível e vai compartilhar as experiências dele para que você possa melhorar. E eu acho que não tem coisa mais preciosa do que isso, de que nós servirmos a Deus com excelência e estarmos preparados para aprendermos sobre as nossas falhas e estarmos preparados para novas situações. Então, esse é um processo de crescimento da igreja, um processo de crescimento do reino de Deus, né? De você estar preparado a aprender com pessoas mais experientes que você. Então, deixa o teu coração aberto para receber esses conselhos de pessoas que são bem experientes nessa área também. Por que eles são mais experientes? Porque o supervisor, o pastor, são pessoas que foram preparadas por Deus e estão liderando ali você. E, biblicamente, dizendo assim, você está debaixo desse pastoreio deles também. Então você precisa, independente do feedback que eles vão dar para você, a tua responsabilidade é prestar contas. E você tem essa possibilidade de receber algo que vai ser edificante para a tua vida, como também para todas as pessoas que estão participando do teu grupo. Então, se você ama liderar, se você ama compartilhar a palavra de Deus, se você ama a tua célula e você quer cuidar das pessoas que participam de lá, a prestação de contas, para mim, é a atividade mais importante que você deve estar fazendo todas as semanas, todos os meses, para a tua igreja, para o teu supervisor, porque é assim que você vai poder melhorar sempre e sempre e sempre cuidar melhor das pessoas. Independente se você tem 1 ano de liderando célula, 5 anos, 10 anos, eu já lidero as células mais de 10 anos e eu acho ainda que essa é uma das atividades mais importantes porque eu tenho a possibilidade de aprender sempre que eu recebo um feedback de aprendizado, seja na parte de liderança de reuniões, de cuidar dos participantes e planejar o meu grupo. Eu sempre estou buscando aprender mais para poder cuidar melhor das pessoas que eu lidero, porque é minha responsabilidade o meu pastoreio e o cuidado dessas pessoas que estão comigo. Eu acho que você tem que ter essa visão apaixonada em cuidar melhor das pessoas e para cuidar melhor, a melhor forma de fazer isso é você ter um feedback de uma pessoa experiente.
a única forma de você receber esse feedback é você prestando contas de como que você tem liderado, de como que você tem cuidado dos participantes e como que você tem feito o planejamento do seu grupo. Espero que isso tenha falado no teu coração e Deus possa te usar grandemente e usar a tua igreja para abençoar a tua vida também. Pra gente ir para a última parte, que é uma das partes que eu considero assim que são facilitadores, elas não são, são essenciais assim para te ajudar em algumas coisas, alguns processos da sua célula, que é o nosso aplicativo, que são ferramentas para o líder de célula. Então são situações que vão te ajudar a você ser mais organizado, para você planejar melhor o teu grupo e para você prestar contas também para a sua igreja. Então nós desenvolvemos um aplicativo de células baseado em todos esses fundamentos que nós te apresentamos aqui, e aqui são algumas funcionalidades que o nosso aplicativo tem. Seja para você cadastrar os participantes do seu grupo, você fazer o acompanhamento dos visitantes, ter lembrete de quem são os participantes que estão ativos e inativos, lembrete para você também preencher os relatórios das reuniões, para você prestar contas para o teu supervisor, para a sua igreja, você receber lembretes quando tiver um aniversariante do seu grupo, de você ter relatórios de quem são as pessoas que são membros do seu grupo, ou são batizados ou não são batizados, você pode ter essa informação também, e também de você poder planejar a multiplicação do seu grupo e também prestar contas sobre esse planejamento para o teu supervisor e pastor também, além de muitas outras ferramentas, tá? Então, eu indico que você conheça o nosso aplicativo e você possa usar isso na sua igreja a partir de hoje ainda, né? Então, assista o vídeo de demonstração que nós temos do aplicativo e você pode ter isso no link da descrição que está nesse vídeo, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado de todo esse material, vai ser um prazer poder oferecer nossas ferramentas para você, e qualquer dúvida que você tiver, ou se você gostou desse treinamento, coloca aqui nos comentários e a gente pode conversar também. Um grande abraço e Deus abençoe muito a sua vida.